Um tema muito candente, o de hoje, o tema da conversão. 2 fatos de crônica. Um que Jesus relata no Evangelho, um causado pelo homem, outro um acidente da natureza. O causado pelo homem, o Pilatos, que matou uns homens galileus. Os galileus eram meio revolucionários, e quando eles estavam no templo oferecendo o sacrifício, e misturou seu sangue com os das vítimas, uma coisa horrível. E outro, uma torre que caiu e matou 18 pessoas. E as pessoas tinham sempre essa tendência de pensar: quem sofreu alguma coisa séria é porque é muito pecador. E o Cristo tira essa mentalidade. Vocês pensam que aqueles que morreram sob a espada do Pilatos e aqueles que morreram sob a queda da torre são mais pecadores do que o resto dos homens? Não, eu vos digo, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou seja, irmãos, os acontecimentos, sejam causados pelos homens ou não, são um convite à conversão. Deus nos deu quase 3 anos de pandemia. Que fruto que o Senhor está colhendo desse tempo em que muita gente sofreu, perdeu emprego, ficou doente, passou medo, teve recluso em casa. Que fruto o Senhor colhe desse tempo de pandemia na nossa vida? E essa guerra agora, completamente, como toda guerra, estúpida, brutal, violenta. O que o Senhor quer dizer para mim? Eu não sou só um espectador que estou assistindo isso daí. O que isso me fala? Que mudança que isso vai trazer para a minha vida? De mentalidade e de espírito, de coração. No fundo, irmãos, o Cristo está dizendo aqui que os acontecimentos é Deus falando, Deus mexendo com a nossa vida. Deus procurando frutos nessa figueira que Ele plantou. E aqui aparece que não tinha fruto nenhum, depois de 3 anos. A figueira começa a dar fruto depois de 3 anos, então já era o 6º ano. E quando ele quer cortar, o vinhateiro fala: escuta, senhor, paciência, mais 1 ano, eu vou revolver a terra, eu vou jogar um pouco de adubo, quem sabe no ano que vem ela dê. Se não der, o senhor corta. A paciência de Deus comigo, com você, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém morra, mas, irmãos, nos criou para darmos fruto. Quando você planta uma árvore de fruta, você rega, você cuida e você espera fruto, não é assim? Isso. Deus também. Primeira leitura é muito rica. A vocação de Moisés. Moisés estava com 80 anos. Passou 40 anos no Egito, né? Depois, vendo o sofrimento, a injustiça, quis resolver do seu jeito. Normalmente o jeito nosso é a violência. Ele matou um egípcio, teve que fugir e foi para o deserto lá. E passou mais 40 anos. Aqui ele está aposentado, cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, tranquilo, quando ele vê um espetáculo que nunca tinha visto. Uma árvore que queima, mas não se consome. Um fogo permanente.
algo que arde, mas não destrói aquela árvore. E aquela árvore era uma sarça. Sarça é um espinheiro. E Deus se manifesta naquela árvorezinha cheia de espinhos. Porque aquela árvore simboliza o povo de Israel, que é escravizado, que é oprimido, que é massacrado. Essa sarça é você, sou eu, com as nossas dores, com os nossos medos, com os nossos sofrimentos. Interessante, irmãos, que os judeus falam que Deus não quis aparecer num cedro do Líbano, que é uma árvore esplendorosa, linda. Apareceu naquela árvorezinha pobre, cheia de espinho. E Moisés se aproxima e escuta uma voz que sai do meio da sarça. Tira as sandálias, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. Onde Deus aparece, ele é o santo, totalmente outro. E diante dele, da sua santidade, aparece a nossa indignidade, a distância que nós estamos da santidade de Deus. E Deus começa a se revelar, né? Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi os seus clamores, os seus gritos, eu conheço os seus sofrimentos e desci para fazer esse povo subir a uma terra onde mana leite e mel. Irmãos, esses verbos são maravilhosos, porque a Escritura diz que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Deus é um Deus vivo, que vê o sofrimento das pessoas, que ouve os seus gritos, seus gemidos, e conhece os sofrimentos. O salmo que nós cantamos, lindíssimo, 102, o Senhor é bondoso e compassivo. O que significa compassivo? Ter compaixão, sofrer com o outro, sentir a dor do outro. Deus tem essa capacidade maravilhosa de nos conhecer, conhecer nossos sofrimentos. E qual é o nosso grande sofrimento, irmãos? Que somos muito falhos no amor, somos impacientes, somos irritadiços, somos profundamente egoístas, pensamos muito em nós mesmos e pouquíssimo nos outros. Muito apegados às coisas, temos pouquíssima confiança no Senhor, somos escravos. E o Senhor se compadece e escolhe Moisés para mandá-lo libertar o povo. Escolhe Moisés, que era um homem gago, para falar com o faraó. Deus parece que às vezes é brincalhão, escolhe aquilo que não serve. Tá bom, irmãos? Essa sarça que arde e não se consome é Jesus Cristo. Eu vim trazer fogo à terra, e como não desejaria que já tivesse aceso o fogo do amor, o fogo do Espírito, o fogo da misericórdia. Cristo veio trazer esse fogo, e ele acendeu para nunca mais se apagar na cruz. A sarça ardente é também uma imagem de Maria, Maria que traz, perto do Monte Sinai, tem um mosteiro chamado de Santa Catarina, não a de Sena, mas a de Alexandria, que é a grande santa dos orientais ali, do Egito. E tem nesse mosteiro um quadro em que Maria aparece com o Cristo no seu peito, tu és a sarça ardente de Moisés, que levas o Senhor e não te consomes. Maria traz Cristo, o amor de Deus pelos homens, e não se consome, ela suporta. Deus a preparou para isso. Irmãos,
E Deus quer acender esse fogo no meu coração, no teu coração, um coração muitas vezes frio, um coração indiferente, um coração que não tem compaixão, não sabe se compadecer dos outros, às vezes nem de si mesmo, porque às vezes, irmãos, nós somos dignos de compaixão, mas Deus sabe. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Sabe o que significa ser misericordioso? Que Ele me perdoa também quando eu não mereço ser perdoado. Que Ele me compreende também quando eu não mereço ser compreendido. Que Ele me acolhe também quando eu não mereço ser acolhido. Isso é misericórdia. É algo divino. E eu não sei se nós já experimentamos isso, irmãos, porque essa é a experiência fundamental da vida cristã. E aqui, falar em Maria, agora dia 25, sexta-feira próxima, festa da Anunciação do Anjo a Maria, o Papa Francisco vai fazer a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Sagrado Coração de Maria, um pedido da Virgem, sobretudo a Rússia, e está conclamando a igreja toda nesse dia a rezar pela paz na Ucrânia, né? Aqui aparece quando Moisés fala: escuta, Senhor, quando me perguntarem quem é que está me mandando, o que é que eu digo? Quem é você? E Deus vai revelar o seu nome. E é uma revelação interessante, porque Deus revela escondendo, mas Ele fala: eu sou aquele que sou. Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. 3 respostas. Uma pergunta: qual é o seu nome? 3 respostas. Eu sou aquele que sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus das pessoas, o Deus pessoal. Os deuses antigos eram deuses locais. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o Deus das pessoas, que chamou Abraão, que chamou Isaque, que chamou Jacó, e fez uma história de amor, de salvação com eles, e faz com você. Coloca o teu nome. Coloca o teu nome. E esse eu sou aquele que sou não é uma resposta assim filosófica, abstrata. Dizem os estudiosos que isso significa, esse eu sou significa eu estou presente, eu estou contigo e pronto para agir. Olha que coisa, eu estou presente e pronto para agir. Porque Deus, irmãos, quer fazer Páscoa conosco. O que significa Páscoa? Passagem, sair. Deus quer nos arrancar da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, do medo para a fé, para a confiança, do desamor, do egoísmo para o amor. Deus quer fazer isso nesse ano, na minha vida, na tua vida. Por isso nos deu essa quaresma. E por isso nos dá hoje também essas leituras maravilhosas. E essa segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, que ele recorda, São Paulo recorda a caminhada do povo no deserto. Ele fala: todos foram batizados na nuvem e no mar. Aquela nuvem que os conduzia era símbolo do Espírito, da proteção divina, da providência de Deus. E o mar, a entrada no Mar Vermelho, símbolo do batismo, que destruiu os inimigos e libertou o povo. Todos foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram daquela comida espiritual e beberam daquela bebida espiritual, o maná e a água da rocha, que era a imagem da Eucaristia. Ou seja, ele está dizendo para essa comunidade de Corinto,
era uma comunidade vinda do paganismo e que tinha feito a iniciação cristã, foram batizados, receberam a Eucaristia, recebem, mas ainda não conseguiram deixar a mentalidade pagã. Corinto tinha o culto da Afrodite, a deusa do amor, e praticavam a prostituição sagrada. Era um culto. Mais de 1000, na época de São Paulo, hieródulas, prostitutas sagradas, faziam da fornicação um ato de culto, a deusa do amor. E os cristãos, recém-batizados, eram tentados a continuar vivendo como os pagãos. E São Paulo fala, apesar de terem sido batizados na nuvem, no mar, de terem comido o maná, a bebida espiritual, a maioria deles não agradou a Deus. E fala, essas coisas foram escritas para nos servir de exemplo, que eu posso estar na igreja, mas com o pensamento do mundo. E o que adianta? Se eu estou na igreja, digo de ser cristão, mas sou a favor do aborto. A meninada hoje, nas escolas, defendem o aborto, irmãos, e não sabem por quê. Uns bispos andaram dizendo, se alguém da igreja é a favor do aborto, não pode comungar. O aborto é um pecado tão sério, né? Nós nos escandalizamos com a guerra, e ninguém se escandaliza com o aborto, que esse sim é um genocídio de alguém inocente, indefeso, completamente indefeso. É tão grave o pecado do aborto, irmãos, que a igreja fala que a pessoa é excomungada, está fora da comunhão com a igreja, late sententiae, quer dizer, automaticamente. É muito sério. E teve bispo que andou negando a comunhão para o Biden, porque ele diz que é a favor daqueles planos abortistas, aquela coisa. Não, então, meu caro, não pode ser católico. Vai ser outra coisa, mas a igreja defende a vida. Não matarás, não matarás. Mais claro do que isso? Por isso, e termina São Paulo dizendo, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Ô palavrinha bendita! Porque, irmãos, eu posso ser padre, posso ter muitos anos na igreja, posso comungar, posso anunciar para os outros e posso perder a fé. Posso entrar numa crise, chutar o balde e largar tudo, como muita gente que estava na igreja e hoje não está mais. Então, irmãos, a atitude certa é a humildade. Deus não me deve nada, eu que devo tudo a Deus. E todo dia, humildemente, tenho que dizer, Senhor, hoje me conduza, me ajude, mantenha a minha fé, me ajuda a não me ensoberbecer. O grande pecado que estraga tudo em todos é a soberba, o orgulho. E a grande virtude que salva tudo sempre é a humildade. E a humildade, diz Santa Teresa, é a verdade. Reconhecer que sou um pecador, sou um miserável, não mereço nada do que eu recebo. E é dessa humildade, irmãos, que nasce a gratidão, estar agradecido por Deus ser tão misericordioso, tão paciente, tão bondoso. Tá bom, chega. Vamos então guardar essa palavra no coração, pedir ao Senhor, porque quando Cristo fala, convertei-vos, Ele está oferecendo a graça da conversão. A conversão é um dom de Deus, é um presente do amor misericordioso de Deus.
antes de ser um fruto do teu esforço. É um presente de Deus. Deus que nos ama, quer nos converter. A palavra em hebraico vem de um verbo shuv, quer dizer volta. Conversão é perceber que eu estou numa estrada que não vai me levar para onde eu devo chegar e eu retorno, eu volto, dou meia volta e pego a estrada certa. Isso é conversão, mudança de mentalidade, mudança de sentimentos. E assim a igreja vai ser sinal, eu vou ser sinal, você vai ser sinal, se os outros perceberam que nós somos capazes de mudar, de crescer, de amadurecer, de ter atitudes novas, semelhantes à de Cristo.